quando o povo sai do Egito. Como é que funcionava aquilo? O Senhor já tinha liberado várias pragas. Foram 9 antes dessa última. Várias pragas sobre a nação do Egito. E quando a gente começa a estudar aquelas pragas, cada uma delas fazia alusão a um deus egípcio. Cada uma delas fazia um confronto com um deus egípcio. Ou seja, Deus é maior. Deus é maior. Yahvé é maior. Sempre é assim, gente. Sempre. E o que aconteceu? A última praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito. A morte de todos os primogênitos do Egito. Aí qual foi a direção que Deus deu para Moisés passar para o povo? Faz o seguinte, Moisés. Aquela família que é, por exemplo, a família da Michele, do esposo, desculpe o seu nome. Vai. Benção. Os 3, mais a Sophie, eles não iam conseguir comer um cordeiro sozinhos. A não ser que o Wagner seja bom de garfo. Que eu não acredito. Para comer um cordeiro inteiro não seria possível. Aí o que o Moisés instruiu? Famílias menores se juntem para que consigam comer um cordeiro inteiro. Um cordeiro inteiro durante a madrugada. Só que você vai matar esse cordeiro e você vai separar um pouco desse sangue para aspergir nas portas da sua casa. Por quê? Quando o anjo da morte for liberado, aonde ele vir o sangue no umbral, ele passa direto. Quem que trouxe a libertação para eles? Foi o Cordeiro. O Cordeiro, através do seu sangue, trouxe a libertação de Israel da morte dos primogênitos. Os hebreus que desobedeceram, o que aconteceu? Perderam seus primogênitos. Gente, perderam. É simples. Mas a palavra fala que todos eles cumpriram. E o que aconteceu? Quando morreu aqueles primogênitos, aí sim, o coração de Faraó não aguentou. E disse, Moisés, pegue esse povo, pegue seus bens, e mais ainda, pegue o que você quiser daqui do Egito, e vão embora. Gente, isso foi a Páscoa. Foi a passagem. Moisés reúne toda aquela multidão, mais ou menos 1.300.000 pessoas, e saem marchando do Egito. Saem marchando. Caminham algum tempo, chegam diante do mar. Olham para trás, começam a ver a nuvem de fumaça subindo, de Faraó com os seus carros e cavaleiros, vindo atrás deles para matar. E o Senhor novamente abre um caminho aonde não tem. E eles passam por dentro do mar em terra seca. E ali eles têm a vitória. Então, para você, quando você fala de Páscoa para um judeu, ele vai te dizer isso. Ele vai submeter a história nesse momento em Israel. A saída do Egito, a Pessá, a passagem do anjo da morte. Passou e não morreu ninguém. Mas o que acontece? Entra o paganismo dentro da igreja primitiva. E o que acontece, gente? Mistura tudo, vira um sincretismo. Tudo que um fazia, outro fazia, e vira um negócio meio confuso. E eu recebi um videozinho, eu tenho certeza que vocês também receberam, porque esse negócio de WhatsApp é uma coisa maravilhosa. Para coisa boa, mas para coisa ruim também. E é um videozinho que você vai olhar, você vai dizer assim, ai, que engraçadinho esse vídeo. Eu vou narrar ele e você vai lembrar. Um coelhinho está passeando, enxerga uma galinha e se apaixona. E o vídeo sugere que eles têm um filhozinho, um coelhinho. E o coelhinho bota ovos. Ai, que lindo, que historinha mais linda, lúdica, né? Se você for pensar bem nessa história, ela é uma história terrível. Terrível. Por quê?
Está querendo colocar na nossa cabeça que é possível essa confusão acontecer. Isso chama-se confusão, de acordo com a palavra. Se a gente pegar uma espécie diferente da outra e misturar, o que vai acontecer? O resultado daquele cruzamento é um animal híbrido que não se reproduz. Não se reproduz. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar uma égua e um burrico e fazer o cruzamento, são duas espécimes diferentes. Vai surgir a mula ou a besta. A mula se reproduz? Não. Não se reproduz. Vamos para o canário belga, ou é a canária belga, e o pintacilgo. Você põe eles junto na gaiola e eles se reproduzem. Vai surgir o quê? O pintagol, que é a mistura do belga com o pintacilgo. E ele não se reproduz. Por quê, gente? Porque isso é confusão. Quando Deus criou as coisas, criou organizadas, criou estruturadas. Na verdade, esse negócio do coelho e da galinha está querendo dizer o seguinte: gente, casamento de iguais, tranquilo. Tranquilo. Você entendeu? As entrelinhas da mensagem vem isso, essa confusão. Mas voltando para cá, além do cordeiro, o povo hebreu deveria comer ervas amargas. A Jane compra uma couve de Bruxelas. Gente, pelo amor de Deus, aquele negócio. Não, e ela fala assim: come aí, faz bem pro fígado. Desculpa, é que eu sou meio do sítio cercado. Radite italiana, gente, desculpa. Sei lá o que era. Sei que é um negócio que é mais amargo do que boldo. Horrível. Mas o Senhor pediu para eles comerem aquelas ervas amargas para quê? Para lembrar do sofrimento que eles viveram no Egito 400 anos. Mas por que eu estou falando sobre essas ervas amargas? Porque os séculos se passaram, o homem mexeu na história e criou algo lá na Suíça, através do cacau, chamado chocolate. E aí ele fez uma mistura melhor ainda, a alquimia melhor ainda. Misturou chocolate com leite. Dá até água na boca, né? Chocolate com leite. E aí eles criam um ovo, simbolizando a Páscoa. Gente, o ovo, simbolizando a Páscoa. Quando, na verdade, a Páscoa é o cordeiro e não o coelho. Não o coelho. O coelho diz nessa história: me tira dessa que eu estou aqui de laranja. Foram vocês que me puseram nisso, eu não tenho nada a ver com isso. Você já viu o coelho botar ovo? Que burrice, né? E a gente acredita ainda. A gente acredita. Mas eu não estou aqui condenando tal, e demonizando isso. Eu estou querendo trazer luz ao entendimento. A Páscoa era o cordeiro. Mas, olha só. Lá no Gênesis o homem pecou. E era preciso remissão para esse pecado. E lá atrás, Jesus disse: eu vou descer à terra e pagar o preço do pecado. E eu estava estudando sobre a crucificação. A sexta-feira da paixão começa, na verdade, na quinta-feira, quando Jesus é preso. Jesus estava lá no Monte das Oliveiras orando. E quando ele está orando, é muito tremendo aquilo. Ele pega os apóstolos, põe num lugar e diz assim, orem junto comigo, porque a minha alma está aflita até a morte. Até a morte. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E ele pega os outros discípulos mais próximos dele, João, Pedro, traz para mais próximo dele e diz: orem comigo, orem comigo. E vai sozinho à frente e começa a orar, gente.
E ele começa a chorar diante de Deus. Ele começa a dizer: Pai, 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 que fardo difícil esse. Como é difícil esse preço. Como vai ser duro. E começa a orar, e começa a se derramar diante de Deus. Ele tem algo que os cientistas, os médicos chamam de hematridose, que é suar sangue. O sangue dele começa, o suor começa a virar sangue. O estresse que ele estava vivendo naquele momento de oração era tão grande, tão grande, tão grande, que os canais, as veiazinhas da pele começam a se romper. E ele começa a suar sangue. E aí ele faz uma oração tão tremenda, gente. Ele diz: Senhor, se possível fosse salvar os homens, sem ter que passar por isso, Senhor, o Senhor podia me livrar. O homem Jesus falando. O homem Jesus. Mas ele entra na mesma frase dizendo o seguinte: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas a sua. E os evangelhos narram esse momento. Ele vai ter com os apóstolos, chega lá, os apóstolos estão no maior fogo orando, né? Sim ou não? O que eles estavam fazendo? Dormindo, gente. Os apóstolos estavam roncando. Pelo jeito, roncando alto ainda. Aí ele acorda eles e diz assim: orem comigo, porque o inimigo está se aproximando. E vai de novo orar. Vai de novo orar. Gente, eu me coloco na posição daqueles apóstolos. Me coloco. Eles estavam cansados. Eles estavam sofrendo. Você já sentiu peso quando você foi orar? Não, eu oro tão legal, pastor. Flui. Flui. Começo a orar, não vem sono, não vem desvio da minha mente. Não, pastor. Comigo é diferente. Flui a oração. Hã? É. Ah, comigo é diferente. Não, gente. Você quer ver? Ah, eu acordei de madrugada, estou sem sono. Comece a ler a Bíblia e orar, você vai ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? O sono voltou. Que alegria. E dorme orando, né? Dorme orando. E eles estavam assim, gente, sofrendo com Jesus. E a palavra fala que de repente vêm os soldados em busca de Jesus. Jesus é preso. Mas tem um dos evangelhos, que é o de João, fala sobre essa prisão. Jesus, com todo aquele senso de humor que tinha, os soldados estão chegando, ele diz assim: a quem procurais? Pô, ele acabou de dizer para os apóstolos que eles estavam vindo buscar ele. A quem procurais? Quem procurais? Aí eles dizem: é Jesus Cristo Nazareno. Judas vem até ele, beija o rosto dele, e Jesus o chama de amigo. Amigo. Gente, era o Judas, o capeta, o demônio, o traidor. Ontem, inclusive, tradição antiga era de malhar o Judas, né? Mas às vezes a gente tem que pôr a nossa foto lá, sabe? No Judas. E bater. Porque muitas vezes somos nós que estamos traindo Jesus. Somos nós. Traindo como? Negando Jesus. Pecando. Desagradando o coração dele. Aí nós viramos o Judas. É ou não é verdade? Aí entra o chocolate, um negócio doce, maravilhoso, gostoso, para substituir as ervas amargas. O pecado para nós é como, gente? Como que o pecado se apresenta para nós? Como algo bom.
Algo que vai nos trazer prazer. Prazer. Por exemplo, você não pode comer chocolate, eu vou dizer isso. Você sabe que você tem um problema sério de alergia. Seu fígado é intolerante ao chocolate. Mas nessa época é tão difícil, né? Todo mundo comendo chocolate em volta de você e aquele barulhinho assim do chocolate sendo aberto, né? E você não resiste e come o chocolate. O que vai acontecer com você? O reflexo da alergia vai vir. Assim é o pecado. Pode ser bem gostoso na hora que você está comendo, mas depois vem o reflexo. Vem o reflexo. Vem a consequência. Vem a consequência. Então, o diabo quer tirar o foco da lembrança do Êxodo para algo bem legalzinho, algo singelo. Um coelhinho que bota um ovinho de chocolate para nos enganar. Gente, volto a dizer, não estou demonizando isso. Não estou. Mas nós temos que olhar para a palavra, que é o nosso guia de vida. E tirarmos dela a verdade para viver. Amém? Ah, pastor, e daí? Como é que eu faço para os meus filhos? Querido, compra. Compra sim. O chocolate é do diabo? Se ele comprar, é. Mas se ele não comprar, não é. Se você comprar, ele é seu. Dá lá para o seu filho, mas explique para ele. Explique para ele a verdadeira história da Páscoa. Explique para ele que Jesus é o cordeirinho que vem trazer salvação, amor e libertação. Sabe, é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Porque se a gente ensinar o coelhinho e fazer ainda o caminho e tal, você está criando ele numa mentira. Você está criando ele num engano. A Jane fica braba comigo. Eu perguntei para o Gabriel. Gabriel, o coelhinho apareceu lá na tua casa? Ele falou assim, não. Daí eu falei, ó, se ele aparecer, dê um pelotaço nele. A Jane fica braba que eu faço isso. Mas daí ele falou, não, pastor, ele é grande. Falando lá na escola, né? O coelho de lá de certo era enorme, né? E ele pensou, ó, se eu der uma pelotaça nesse, eu vou apanhar. Mas a gente tem que ensinar nossas crianças no caminho da verdade mesmo, sabe, gente? Essa é a nossa missão. Mas não é sobre isso só que eu quero falar. Eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus. A sexta-feira da paixão existiu sim. Jesus sofreu muito. Veja, ele foi preso na quinta-feira de madrugada. Ele passou a quinta-feira toda apanhando. Ele já tinha suado sangue. Já estava fragilizado. Aí ele vai preso. Batem, cospem, xingam. Aí ele é preso numa coluna com 2 grilhões de correntes, fica esticado e apanha. Possivelmente ele apanhou de 2 algozes. Um era o Xande e o outro era eu. Por quê? Um batia em cima, o outro batia embaixo. Na ponta do chicote, o chicote possivelmente tinha várias tiras. Na ponta daquele chicote tinham pontas de ferro ou ossos afiadinhos. Cada vez que o chicote batia no lombo de Jesus, quando ele voltava, possivelmente ele arrancava pedaços de carne. Estamos falando ainda da quinta-feira. Aí vestem uma túnica em Jesus. Você sabe disso. Toda vez que você tem ferimento na pele e você põe alguma coisa de tecido, o que acontece com o tecido? Gruda. Espera o que vai acontecer. Os soldados arrumam uma coroa bem bonita de espinhos, espinhos piores que os espinhos da acácia, mais pontiagudos do que o espinho da acácia. E dizem, você não é rei? Um rei precisa ter uma coroa. Enfiam aquilo na cabeça de Jesus. O nosso couro cabeludo é muito sensível, gente.
Muito sensível. Os vasos que tem aqui são frágeis. Ainda bem que Jesus tinha bastante cabelo. Mas mesmo assim, aquilo rasgou o seu crânio. Aqueles espinhos entraram na cabeça. E ele começa a sangrar pela cabeça também. Apanhou. Foi cuspido, foi xingado. Recebeu a coroa de espinhos. Aí, gente, vai ser julgado. Vai para cá, vem para lá. Veja só, quinta-feira, nós estamos na sexta-feira, já quase 3 horas da tarde. Ele não comeu nada, ele não bebeu nada. Logo ele estava fraco, desidratado. Fraco, desidratado. Aí eles prendem nas costas dele. Antes de prender, eles tiram aquela túnica. A pele já tinha se acomodado com o tecido. Mas quando eles arrancam a túnica, logo a ferida é aberta de novo. A ferida é aberta de novo. E eles pegam ele, deitam no chão e pregam a trave da cruz na sua mão. Mas eles esticam. Por que, gente? Eu estudei sobre isso. Por que eles esticaram Jesus demais? Porque aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era de Barrabás, que era um homem mais alto do que ele. O que aconteceu? Para ficar bem acomodado na cruz, eles esticaram Jesus. Esticaram. Isso quer dizer o quê? Ele já estava com os nervos todos comprimidos por causa da dor de terem tirado a túnica dele. Esticam, esticam, esticam o seu braço e pregam um cravo na sua mão, de cada lado, e fazem ele caminhar por 600 metros até o alto do monte, chamado Monte da Caveira, que é o Gólgota. E ali de novo, pregam ele naquele lugar. E ele fica ali preso na cruz. Mas o que Jesus sofreu tanto quando ele estava orando? Ele estava com medo de morrer, gente? Jamais. Ele estava com medo de apanhar? Jamais. Ele sabia. Sabe qual era a maior dor de Jesus? Era ficar por um instante longe do Pai. Ele nunca tinha ficado longe de Deus até a cruz. Até a cruz. Por quê, gente? A palavra diz que ele é pendurado. Ele falou possivelmente 7 ou 8 frases. Gente, ele está numa cruz que não é dele. A cruz maior. Pregam os seus pés juntos. Esticam, pregam os seus pés. O que começa a acontecer? Começa a ser asfixiado naquela cruz. A pessoa morre por asfixia na cruz. Começa a ficar difícil de respirar, não é? Quem já viveu uma situação assim, sabe que terrível é você ficar sem ar nos pulmões. E ele começa a respirar mais rápido. E ele diz, tenho sede. Para ele dizer essa frase, ele se ajeita, se estica e busca ar. Respira mais fundo e diz, tenho sede. Os soldados molham um pano com vinagre, porque isso era costume da época dos soldados, e põe na sua boca. Ele não consegue beber aquilo. Aquilo é nojento, é horrível para ele. Aí ele olha para João e a mãe dele ao lado. Ele fala para ela, mulher, não sofra. Eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A palavra de Deus fala desse cuidado que Jesus teve com a mãe dele na cruz. Gente, alguns historiadores dizem que depois disso João pegou Maria, que já era viúva, e levou para viver com ela e cuidar dela na casa dele.
Ela passou a ser a sua mãe, de verdade. Aí, ele, de novo, busca ar, respira e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Gente, ele está morrendo. A cruz não era dele. A cruz era minha. A cruz era minha. A cruz era sua. Mas mesmo assim ele não deixou de ter amor. Ele diz: Pai, perdoa-nos. Um soldado, naquele momento, o Espírito Santo começa a tocar a vida dele, debaixo da cruz. Jesus continua naquele martírio. Ele puxa de novo o ar e clama. Aí é o momento mais difícil da vida de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Gente, naquele momento em que ele está assumindo os meus e os teus pecados, Deus se vira e não olha. E isso para Jesus foi terrível. Ficar longe de Deus. Ele puxa o ar de novo e fala: o plano de salvação está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Jesus morreu mesmo antes dos ladrões que estavam com ele. Aí eu ouvi uma teoria, achei muito interessante. Todas as vezes que Jesus encontrou com o velório, o que aconteceu? Vida. Lembra, eles estão caminhando, ele e os apóstolos, vem vindo a viúva de Naim com o filho no caixão. Na hora, ele mandou parar o cortejo e orou pelo menino, e o menino ressuscitou. E ele devolveu o menino para a mãe. Na hora. Lázaro, o melhor amigo de Jesus, morreu. Morreu. Ele chega lá em Betânia, as duas irmãs vêm ter com ele. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós às vezes estamos agindo assim também. Duvidando do poder de Deus de transformar a nossa situação. Jesus, o senhor chegou tarde demais. E eu vou dizer para você, querido, ele nunca chega tarde. Nem antes, sempre no horário. Na hora certa. O que ele faz? Ele começa a ver aquele sururu, aquele angu. Ele diz: vamos lá no caixão, vamos lá no túmulo. Mas Senhor, já faz dias que ele morreu. Ele está fedendo. Está fedendo. Querido, não tenha medo de Jesus visitar o teu coração. Não tenha medo de Jesus querer abrir o teu túmulo. Às vezes tem coisa aí que está mesmo fedendo. Mas ele quer encontrar com essas coisas. E ele vai dizer o seguinte: tire a pedra. E vai lá na boca da caverna e grita: Lázaro! Lázaro! Sai para fora! Se você estiver dormindo agora, você acorda, né? Sai para fora! A palavra diz que Lázaro está todo envolto em panos e vem pulando lá de dentro da caverna. Quando eles olham Lázaro, eles não acreditam. E ele diz: desatem ele. Tire o que está prendendo. O Senhor quer tirar da tua vida aquilo que está te prendendo. As ataduras. As coisas que o diabo te enrolou. As coisas que o diabo pôs em você. Mas eu não quero ficar só nisso. Por quê? Ele morreu. Ele morreu. A palavra de Deus diz ainda que no último instante ele salva o ladrão do lado dele e promete o paraíso para ele. Promete paraíso para ele. E ele vai
vai para o seio de Abraão. E a palavra diz o seguinte, lá em Lucas 24, do 44 ao 49, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido para os discípulos, ele já tinha feito várias coisas entre eles. E ele aparece. A seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse toda a Escritura em mim, a lei de Moisés e os profetas, e os salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, mas ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre a vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, a cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a gente vai lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Jesus diz o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Para nós, a morte é o fim. Verdade? Sim ou não? Amém? Ou não amém? Não amém, gente. Por quê? Para nós a morte é o começo da vida. Para nós a morte é a certeza que estaremos com o Pai. Para nós a morte é a certeza que estamos entrando em outro reino, num outro estágio, numa outra situação. Lá no céu, gente, nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus. Lá no céu nós vamos ser recebidos por Ele. Eu costumo dizer que o crente come para arrebentar aqui na terra, não é? Não bebe, mas come que é uma beleza, porque ele já está se preparando para ir para o céu. Porque a palavra diz que nós vamos ser recebidos com um banquete. Pensa num banquete, gente. Vai ter petit gâteau, vai ter o que mais? Caviar. Vocês imaginarem de bom, né? Vai ter nesse banquete. Mas mais do que qualquer coisa desse banquete, nós vamos estar lá com o nosso Salvador Jesus Cristo. Com o nosso Salvador Jesus Cristo. Veja, Ele morreu. Era preciso que Ele morresse. Mas Ele, no terceiro dia, que é hoje o terceiro dia. Diga para a pessoa que está do teu lado, hoje é o teu terceiro dia. Por quê? Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da ressurreição. O Senhor quer trazer você de novo para a vida. O Senhor quer te dar vida. 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 Vida de verdade. Ele morreu. A palavra diz que Ele morreu para que tivéssemos vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Hoje de manhã eu ouvi o pastor Mário Rui falar algo que eu achei interessante. Você quer viver no céu? Não, você quer viver o céu? Essa é a pergunta que ele fez. Aí, amém, todo mundo amém. Então você tem que morrer. Então você tem que morrer. Porque para ir para o céu, temos que morrer, não é? Aí o pessoal ficou meio assustado assim. Não, gente. Nós podemos sim começar a viver e trazer o céu para a terra. Trazer o céu. Não ir para o céu, mas trazer o céu para a terra. Como que nós vamos trazer o céu para a terra? Através da nossa oração, através da nossa adoração, através da nossa comunhão com Deus. Coisa pode estar difícil. Pode estar difícil. Mas quando você se fecha no seu quarto e começa a orar, o céu de bronze começa a se abrir. As coisas começam a mudar, não é verdade?
a dificuldade começa a passar. Tá tudo uma bagunça do teu quarto para fora. Mas ali dentro, gente, tem um valente, uma valente numa batalha tremenda. Porque a presença de Deus do céu vem para a terra. Vem para a terra. Você quer tocar o coração de Deus? Vai orar, querido. Vai adorar. Pastor, mas eu não canto com uma voz angelical igual a Leine. Canta desafinado mesmo, querido. Canta desafinado como eu. Sabe por quê? Deus não ouve. Ele sente o cheiro do nosso coração. Quebrantado, contrito. Contrito. Nós é que nos incomodamos com isso, né? Nós é que ficamos julgando, às vezes o irmão diz assim, ó, eu não quero mais sentar perto desse irmão. Como é desafinado. Eu tento cantar igual eles lá, mas estou escutando ele aqui, ó, os irmãos estão lá em ré, ele está lá em dó. Não vou mais ficar aqui perto dele. É nós que fazemos isso, gente. Somos nós. Por quê? Porque a gente é cheio de coisinha, né? Cheio de carrapicho. Mas veja, a morte não foi capaz de segurar Jesus na sepultura. A morte não foi capaz. Para nós hoje, o maior inimigo que nós temos é a morte. Nós não conseguimos vencer a morte, mas Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. E nós podemos vencer com Ele. Com Ele. Então, todo aquele sofrimento, toda aquela dor que Jesus viveu na cruz, tinha só uma motivação: amor por nós. Para nos salvar, para nos chamar para perto de Deus, para ter a gente perto dele. Quer ver uma coisa que deixa o diabo endemoniado? Ele fica endemoniado. É você se arrepender de verdade de um pecado. E se ajoelhar e orar pedindo perdão. Por quê? Porque Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. E isso para Ele é terrível. Terrível. Por isso que Ele odeia a gente. Ele quer ceifar a nossa vida. Ele quer levar a nossa vida a todo custo para viver com Ele em condenação. Mas a porta da salvação se abriu com aquele homem na cruz. Jesus nos ligou novamente a Deus, o Pai. E eu queria terminar hoje, antes da gente cantar, eu queria terminar hoje apelando ao seu coração. Você veio hoje aqui, você ouviu tudo que foi dito, tudo que foi falado, e entendeu que o amor de Deus é tão grande por você, tão grande, através daquele sacrifício de Jesus. A palavra diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você quer estar mais perto desse Jesus. Você quer viver mais perto dele. Você quer ter maior contato com ele. Você quer ter experiência com ele. Essa questão do céu na terra, você quer experimentar. Eu quero te chamar. Vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Vem aqui para frente. Nós vamos cantar e vamos orar. Eu quero que você venha aqui para frente. Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Quero estar vivendo próximo do Senhor. Eu quero estar muito mais perto do Senhor. Oh Deus, como nós precisamos mesmo estar perto do Senhor. Como nós precisamos, Senhor, do Senhor em nossas vidas. Senhor, ouvindo agora sobre o sacrifício que o Senhor viveu na cruz, Pai. Esse amor nos constrange. Esse amor nos constrange, Pai. Esse amor nos toca, Senhor. Toca profundamente, Senhor. Porque o Senhor aniquilou a sua vida por amor a nós. Pagou o preço pelo pecado. Não existe mais escrita de dívida contra nós, porque Jesus cravou na cruz, pagando todos os preços pelo nosso pecado, com a sua morte, a morte de um justo por todos os injustos.
Isso é o amor. Amor do Senhor. Amor do Senhor. Comece a orar, querido. Comece a dizer para Jesus. Faça aí um compromisso com Ele. Coloque sua vida diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.